Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Sejam todos vocês muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Ele por nos dar mais uma oportunidade juntos aqui na sua casa, com o objetivo único de louvar e engrandecer o seu santo nome. Mas de quebra, somos também agraciados com a edificação do seu amor. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês e estender, a pedido do próprio, um convite endereçado à primeira igreja presbiteriana em Sobradinho, proveniente de Amanda e Alfredo. Com o amor e a felicidade jamais o abandonem. Que o amor e a felicidade jamais o abandonem. Prendam-se ao redor do seu pescoço, escreva-os nas tábuas do seu coração. Provérbios 3:3. Amanda e Alfredo, com a bênção de Deus e de seus pais, Hélio Borges, Idiane Vieira, Israel Vilela e Livete Vilela, convidam para a cerimônia de casamento dos seus filhos, a realizar-se no dia 18 de dezembro de 2021, às 19h30, na primeira igreja presbiteriana de Vitória, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1025, Porto de São João, acho que é isso, Vitória, Espírito Santo. Confirmação de presença e lista de presentes, www.alfredoeamanda.com, tá? Então esse, meus irmãos, é o convite dos nossos irmãos. O Alfredo cresceu aqui nesta igreja, saiu para estudar, está, creio, já concluindo, e ele então envia o convite do seu enlace matrimonial a todos os irmãos. Não vai ser aqui nos arredores, mas aqueles que puderem ir serão com certeza muito bem recebidos para participarem desse momento gracioso na vida desses jovens. Estejam os irmãos, portanto, convidados. Orem por esta nova família que nasce, orem pela felicidade, para que os propósitos do Senhor com este casamento sejam amplamente cumpridos e satisfeitos. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Meus queridos, vamos hoje dar prosseguimento aos nossos estudos, pensando um pouco mais sobre o que nós podemos aprender em relação uns aos outros. Ao longo dessas semanas que nós temos caminhado dentro da perspectiva de uns aos outros, nós temos entendido, a vontade do Senhor com cada um de nós, no sentido de nos voltarmos para o nosso irmão, para o nosso próximo, com um coração amplo, com um coração grande, com disposição plena, a fim de, assim como o nosso irmão Ivaldo destacou aqui, no momento da abertura do culto, cumprirmos o chamado do Senhor. E esse cumprimento, essa missão, ela é desenvolvida também por meio de estratégias. E uma das mais belas estratégias para isso é o relacionamento. Sobretudo o relacionamento no que diz respeito à caminhada como igreja. Somos chamados a caminhar juntos. E exatamente por isso nos cabe honrar uns aos outros, admoestar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Mas hoje nós pensaremos um pouquinho sobre saudar uns aos outros. Parece uma coisa corriqueira, nós fazemos isso todos os dias. Nós acordamos pela manhã e quando nos encontramos, nós dizemos: oi, tudo bem? Como é que você está? Como você tem passado? Está tudo certo? Tudo azul? Como estão as coisas? É muito comum, é algo até cultural, nós fazemos isso até com desconhecidos. E você pode estar se perguntando: puxa, mas o que isso tem a ver com a minha caminhada cristã? Será que Jesus está preocupado com um bom dia que eu dou para o meu irmão? Será que Jesus está
interessado em saber como eu cumprimento meu irmão, se com um soquinho, se com um aperto de mão, se com uma cotovelada, né? Na pandemia nós diversificamos bastante, né? Fomos muito criativos, toque de pé, toque de cotovelo, né? Aceno de longe, rir com os olhos, tudo isso nós temos visto nesses últimos dias, até porque o brasileiro é reconhecido como um povo, não é, caloroso, e para nós foi muito difícil ficarmos sem dar os nossos abraços, sem ver os nossos sorrisos, mas tudo isso foi necessário, né, como medidas de segurança para tentar diminuir um pouco a marcha do vírus. Mas o fato é que o cumprimento, a saudação, ela tem um lugar especial na palavra de Deus e na caminhada, no convívio do povo cristão. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos servos e servas do Senhor se cumprimentando, com abraços, com beijos, né, de maneiras especiais, específicas e também relacionadas com as culturas de cada época. O Novo Testamento, ele destaca muito a saudação, e Paulo é um grande praticante da saudação. Paulo tem o hábito de cumprimentar e reconhecer cada um dos seus cooperadores, dos seus amigos, daqueles que o ajudaram no seu processo missionário. Mas é de Jesus que vem uma instrução interessante, e eu acredito que só ela seria suficiente para que nós desenvolvêssemos a nossa reflexão nesta noite. Jesus nos faz perguntas bastante enfáticas. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus faz uma pergunta interessante, não para desencorajar a mim ou a você de sermos corteses, de sermos educados. Mas Jesus está aqui nos chamando a atenção para pensarmos no significado da nossa saudação. Porque o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: todo mundo saúda, é comum. E aí? Há uma tradução interessante que traduz publicanos por malandros. Se vocês amam os que vos amam, que recompensa vocês vão ter nisso? Até os malandros fazem isso. A ideia é que os publicanos eram uma espécie de corruptores, eram pessoas que enriqueciam às custas do prejuízo dos outros. Por isso, essa tradução os chama de malandros. E é como nós também, não é? No nosso populacho aí, reconhecemos pessoas que agem dessa forma. Então, Jesus está perguntando para mim e para você, qual a diferença da maneira com que você lida ou trata o seu irmão daqueles que não me conhecem? A partir daqui nós podemos entender que há um peso, que há uma diferenciação dada pela palavra e pelo próprio Jesus acerca dessas questões. Paulo, na esteira do mestre, vai nos dar alguns exemplos e nos mostrar como alguém cujo coração é grato lembra daqueles que fizeram parte da sua caminhada. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai o meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Lá no verso 16 de Romanos 16, Paulo vai dizer agora, em tom de orientação: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Paulo dá o exemplo
Ele mesmo aparece aqui saudando, lembrando de pessoas que fizeram muito para que ele pudesse continuar o seu trabalho, a sua missão. E no final ele diz: olha, gente, façam assim. Não sejam grosseiros, não sejam indiferentes para com os seus irmãos. Poderíamos perguntar: puxa, mas quem se importa com isso? Será que é algo assim tão valioso? Qual a real importância disso? Qual o real interesse? É interessante que muitas vezes nós encontramos pessoas, ou nos cumprimentamos aqui na porta da igreja mesmo, e nós dizemos: oi, tudo bem? Como é que vai? Só que, normalmente, a gente não espera a resposta. E nem quer. Como é que vai? Não vou muito bem não. Essa semana foi difícil, essa semana foi complicada. Muitas vezes nós nem temos tempo para ouvir isso. Mas é essa a perspectiva que nós precisamos considerar. Porque muitas vezes por trás de um semblante sorridente, alegre, satisfeito, está um coração entristecido, às vezes amargurado, quem sabe machucado. E uma pergunta como essa pode abrir a oportunidade para o tratamento. Então é interessante que nós passemos a entender o que significa cortesia cristã, porque sim, isso existe. Há quem defenda que o cristão tem que ser alguém rude, duro, cujas palavras sejam sempre, marcadas pela franqueza. Não discordo. Mas há maneiras e maneiras de ser franco e de ser sincero. Há quem diga que um pouco de sinceridade é prejudicial, mas sinceridade em excesso estraga tudo. Então o que nós precisamos é sempre buscar o equilíbrio. Qual a relevância dessa chamada cortesia cristã? O objetivo, meus irmãos, está no ensino de Moisés, que é também o ensino de Cristo Jesus. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. E Cristo, tempos depois, vai dizer: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então o que nós estamos aqui entendendo é que a mensagem do Antigo até o Novo Testamento tem como propósito aperfeiçoar nossas vidas, aperfeiçoar o nosso entendimento, aperfeiçoar os nossos relacionamentos, fazer-nos melhores, não apenas no entendimento acerca da eternidade, mas também na nossa maneira de viver aqui na temporalidade. Afinal, o que pregamos aqui, o que ensinamos e aprendemos aqui, ecoará na eternidade. É aqui o campo das missões. É aqui o lugar onde nós somos alcançados pela palavra. É aqui o campo onde nós também espalhamos a mesma palavra. Justamente para quê? As pessoas entendam. Justamente para que as pessoas abracem o ensino de Cristo Jesus e vivam a partir deles. Portanto, é importante que nós consideremos, porque é necessário que vivamos com sinceridade cristã e amor. Se essa nossa sinceridade é santa, é preciso que nós entendamos a quem ela serve, a quem nós estamos fazendo. Se ela é reflexo da autenticidade do nosso caráter e do nosso amor de uns para com os outros. O que eu quero dizer é que se eu sou sincero, a minha sinceridade não deve ter o objetivo de machucar. Há tempos atrás eu ouvi de um homem algo que impactou meu coração. Até a verdade, se dita com o objetivo de ferir, é um pecado. E o que está sendo dito aqui não é que falar a verdade é pecado em algumas ocasiões, de forma nenhuma.
Mas a questão é como você diz a verdade. Qual o seu objetivo? Porque se você fala a verdade para ferir seu irmão, para machucar seu irmão, você está cometendo um pecado. Você está machucando alguém. Embora tenha dito a coisa certa. Então é preciso que nossas atitudes sejam provadas, sejam testadas e sejam passadas pelo crivo da palavra do Senhor. Cristo Jesus foi sempre verdadeiro e disse verdades pesadíssimas. Mas as pessoas que ouviram suas verdades lhe agradeceram. E as que as entenderam foram transformadas. Quando o Senhor Jesus disse a Zaqueu que a salvação havia entrado na sua casa, ele estava dizendo que até aquele momento ele estava numa condição de perdido. Não vemos o relato de Zaqueu expulsando Jesus, muito pelo contrário. Nós vemos o testemunho da mudança daquele homem, um publicano, um malandro. Falou, vou devolver, vou dar tudo aos pobres, e se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Roubei tanto que não sei qual é o rombo que eu causei na vida dessas pessoas. Portanto, não vou só devolver, vou retribuir. Olha só a diferença de alguém que ouve uma verdade em amor. É isso que ela provoca no coração de alguém. Mas se somos apenas culturais, se somos apenas educados, abraçando a perspectiva cultural que nós temos, como eu disse, somos culturalmente calorosos. Dependendo do país em que você estiver, homens se cumprimentarão com beijos nos lábios. Difícil pensar, né? Mas é cultura. E isso não quer dizer que eles sejam apaixonados. Da mesma forma, se nos abraçarmos sem o devido entendimento, não quer dizer que eu estou cuidando de você. Portanto, a cultura é inútil se nós não sabemos o porquê fazemos como fazemos. Nossos cumprimentos se tornam vazios, e o vazio se dá pelo desinteresse, pela falta de compromisso para com o nosso irmão. Portanto, é um convite para irmos além das fronteiras, a reconhecermos as nossas origens, mas entendermos que há para além delas a necessidade de uma abertura. Então é sempre pensar o que nós podemos aprender uns com os outros. Às vezes nós nos escondemos atrás do eu sou assim, toda a vida eu fui assim, não gosto de abraço, não gosto de beijo, não gosto disso, não sou lepreguento. Mas você pode aprender com alguém que seja um pouco mais que você. Toda a vida eu fui calado. Aprenda com quem sabe se comunicar. Essa é a proposta, é o objetivo da comunhão. Já parou para pensar que a igreja não é padronizada? Somos diferentes. Somos da mesma raça. Somos humanos, né? Mas temos aqui várias culturas. O próprio país, o nosso próprio país é como se fosse um pequeno mundo. Tem um bocado de tudo no Brasil. Né? Somos influenciados por várias culturas de fora. Somos um país jovem, né? Então é por isso que dá essa mistura. A gente vê na cor da nossa pele, no jeito da gente falar, no sotaque da nossa região, as marcas dessa mistura boa que o Senhor fez. E a igreja é justamente isso. Quando o Espírito Santo visitou a igreja pela primeira vez, estavam ali pessoas de diversas nacionalidades e todas elas se entendendo. Olha que maravilha, olha que bênção. Ao invés de construirmos muros, os derrubemos. Numa Bíblia antiga que guardo até hoje, presenteada por um grande amigo,
há uma citação escrita por ele assim: os muros que construímos para nos proteger também nos barram dos abraços e dos beijos. Às vezes o nosso intento de nos resguardar é tão grande que perdemos as oportunidades de carinho, de convivência, de conhecimento. E é onde você perde a oportunidade de conhecer alguém que de repente ia te ensinar tanto. Olha só o que Paulo diz aos Coríntios, uma igreja difícil, fechada. E Paulo vai ali falando tudo o que ele e seus companheiros de ministério estavam fazendo pela igreja, e chega a um ponto onde ele diz: olha, para vocês, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu não fecho o meu coração para vocês. Estou disposto a amá-los, estou disposto a conhecê-los, estou disposto a me relacionar com vocês. Meu coração se alarga. Em termos mais simples, ele está dizendo: cabe todo mundo aqui. É bonito ouvir isso de um pastor, mas não é fácil, né? É bom a gente receber essa ideia de que alguém tem a disposição de nos amar. Mas coloque-se agora no outro lado. Deseja amar o seu irmão. Ah, pastor, eu conheço, ele não é fácil. Pois é, por isso é amor. Se Cristo pensasse como nós não estaríamos aqui. Você já parou para pensar nisso? Cristo foi o primeiro a alargar o seu coração para nós. E por causa da largueza do seu coração, hoje eu e você estamos arrolados no livro da vida. Hoje eu e você temos a honra e o privilégio de ter a certeza de que Cristo está preparando o seu lugarzinho lá no céu. Então derrube os muros. Quais serão suas ferramentas? A primeira delas é a sinceridade, seja honesto. A segunda é a proximidade. Chegue, encoste, converse. Não é? Não fica de longe, às vezes olhando, pela cara, ao jeito, sei. Você só vai saber se você conhecer, meu irmão. Supere as dificuldades. Se existem problemas, existem outros recursos para debelar os problemas. O primeiro deles é o perdão. Depois do culto, antes de você dormir, dá uma passada lá no Evangelho de João, capítulo 21, você vai ver que jeito maravilhoso de Jesus de romper essas barreiras. Ele se aproxima do seu amigo que o negou, que disse que não o conhecia, de uma maneira tão suave. Pedro não teve como fugir. Jesus prepara um ambiente gostoso, à beira-mar, churrasco, pão, conversa, honestidade, sinceridade e restauração. Está lá. Depois do perdão vem o suporte. Ajude o seu irmão a ser melhor e use da compreensão. Tenha paciência. Queira vê-lo restaurado. Queira ser uma bênção na vida dele. Derrube os muros. Os muros que te protegem também te cercam. Lembre-se disso. Mas se você se importa, o que mais você pode fazer? Demonstre interesse. Ligue para a pessoa. E quando eu falo de ligar, não estou falando de pegar o telefone e ligar. Você deve fazer isso também. Mas é ligar. Nem ligo? Não, sim, eu ligo. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Paulo de novo. Paulo tinha um círculo de relacionamentos muito amplo. E com certeza havia dificuldades, havia muitos amigos, mas haviam resistências. Mas o que Paulo fazia? Renunciava. Sabe qual é o nosso grande problema? Egoísmo. Posso falar porque é o meu grande problema.
Sempre me reconheci muito tímido, mas percebi em uma certa altura da minha vida que a minha timidez, na verdade, era egoísmo. Sabe por quê? Porque eu usava a minha timidez para não me expor, para não ouvir nãos. Então era a minha redoma, era como se fosse a minha trincheira, né? Dentro da minha timidez eu ficava quietinho, né? Achando que estava me protegendo, mas perdendo oportunidades, deixando de conviver, deixando de aprender, deixando de crescer. Eu não sei fazer isso. Sabe? Se não sabe, deseja aprender. Liberte-se do egoísmo, saindo da zona confortável. Não é? Se relacionar é se expor, não tem jeito. Não tem como. Quem se relaciona se expõe. Põe a cara à tapa, não tem como. Livre-se dos embaraços. Evite a autocomiseração. Quem sou eu, tadinho de mim, não, ninguém vai me ligar para mim, ninguém vai me ouvir, não. De repente, o que você sabe, o que você conhece, o que você pode fazer, vai abençoar a vida de alguém. Esvazie-se, meu irmão. Busque pessoas. Relacione-se. Não fique esperando que as pessoas venham até você. Vá até elas. Cresça pessoalmente, ajudando outros a serem maiores, melhores. Essa é a ideia. Esse é o cristianismo. Cristo fez isso. Cristo se esvaziou. Deixou tudo, deixou o céu, deixou a glória, assumiu forma de homem, foi pobre, assumiu o nosso lugar, se tornou miserável, desceu aonde ninguém desceu, por nós. Óbvio que há um projeto, que há um objetivo muito maior que a glória de Deus, mas nisso tudo nós fomos amados por Ele. Então, se Cristo foi capaz, por que nós não seríamos? Uma vez que somos chamados para ser como Ele. Se você se importa, demonstre interesse. Mas também, detecte as pessoas, perceba as pessoas ao seu redor. Segundo aos Coríntios, mais uma vez Paulo nos ensinando aí. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Lembra que falava que Paulo enfrentava dificuldades em Coríntios? Pois é. Embora Paulo e seus cooperadores tivessem coração aberto para eles continuavam fechados. Mas o que é que Paulo está fazendo aqui? Estimulando, exortando, encorajando. Gente, abram o coração. Vocês precisam disso. Vocês precisam entender que é para isso que vocês foram chamados. Então diga às pessoas que você as enxerga. A ideia do ósculo santo está justamente aqui. O ósculo é o beijo, a gente vê, não é, muito isso. Mas como nós temos falado aqui, há uma questão cultural. Então aqui o ósculo, que era uma praxe naqueles dias, é para nós uma referência de como nós podemos fazer hoje. Qual é o seu ósculo? Seu abraço, seu aperto de mão, seu cumprimento, seu olhar carinhoso. Então detecte, perceba as pessoas, né? Eu diria, toque as pessoas, mas hoje a gente não pode mais, por enquanto. Mas é importante que a gente saiba fazer isso também, né? Existe todo um protocolo, uma orientação que a gente tem que usar. Primeiro, discrição. Embora nós tenhamos a liberdade, nós também precisamos fazer isso com sabedoria. Então, se a pessoa ainda está aprendendo, vá com calma. Se ela não é de tanto abraço, vá devagar. Se ela é de muito abraço, respeite, mas também, dependendo, impõe algum limite. Sempre cabe a discrição, o respeito.
os limites um do outro. É difícil você chegar e tocar o rosto de alguém com um beijo se ela não é dessa prática. E é preciso também entender outras questões, não é? Por isso a prudência, não oportunize o pecado, não faça de algo bom uma abertura para um erro, não é? Então, questões envolvendo o sexo oposto tem que ser feito tudo com muito cuidado, não é? Para não passarmos mensagens erradas. Mas é sempre importante a gente dizer que se importa. Seja sagaz, seja prudente, né? Esteja atento, observe, né? Leia nas entrelinhas, mas tenha consciência, contudo, sobre os seus próprios limites. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Então, sejamos cautelosos, mas sejamos, não é, dentro dessas orientações também calorosos. Um pouco de carinho e atenção são importantes e são, eu diria, até necessários. Portanto, são 3 orientações básicas. Todos nós sabemos o que fazer, mas nós precisamos sempre pensar em como fazer. Relacione-se para a glória de Deus. Quando você cumprimentar seu irmão, se interesse por ele. Se você perguntar se ele está bem, espere a resposta. Se você perguntar, pergunte com real interesse: está tudo bem? Como você está? Sentir sua falta? Tudo isso, meus irmãos, pode ser o começo de um tratamento. Todos enfrentamos desafios. E você pode ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para curar o coração de alguém. Por isso, cabe uma oração. Que o Senhor nos dê relacionamentos saudáveis, relacionamentos que glorifiquem o nome dEle, mas também que edifiquem os nossos corações. Que o Senhor mesmo faça com que nos amemos, assim como fomos amados por Ele. Amém? Que Deus nos abençoe. Queria convidar o pessoal do louvor para estar conosco aqui, cantando a nossa canção tema. Convido você a ficar de pé, para celebrarmos juntos, pensando, não é, na proposta que essa canção nos traz, lembrando exatamente que é nessas oportunidades que Deus nos dá, que nós temos condições e o privilégio de praticar o que Ele nos ensina.